Então vejam, primeira parte, o que eu ensinei para vocês é que nós precisamos rezar inicialmente para pedir a fé. Ou seja, basicamente é pedir o Espírito Santo, é o Espírito Santo que nos dá a fé, né? E a fé é esse toque interior do Cristo ressuscitado na nossa alma, né? Em que nós então já começamos a amá-lo de alguma forma. Bom, acontece, no entanto, que Deus, quando quis que as pessoas se tornassem seus amigos, a primeira coisa que Deus fez no Antigo Testamento foi dar os mandamentos para que o povo vivesse os mandamentos. Então você tem que, como primeiro passo para a sua vida espiritual, você tem que se esforçar para se livrar dos pecados graves. E o que é um pecado grave? O pecado grave ele tem basicamente 3 características. Ele tem que ter plena consciência, ou seja, você tem que saber que aquele negócio, de alguma forma, tem uma malícia interna. Você tem que saber que você está aprontando. Não é necessário que você faça um curso de teologia moral e saiba que é um pecado grave. Não precisa saber que é um pecado grave. Você precisa saber que você está fazendo alguma coisa errada. E geralmente as pessoas sabem, né? O cara sabe que está aprontando, né? Por exemplo, alguns jovens que você no confessionário a gente atende, que falam assim, questão da masturbação, etc. Ninguém nunca falou para eles a respeito da pecaminosidade da masturbação. Mas eles sabiam que estavam aprontando alguma coisa. Sabiam que aquilo lá não era correto. Tanto que eles escondiam, tanto que eles faziam aquilo escondido, porque aquilo era vergonhoso, aquilo era errado. Não é? Então eles sabiam. Então, consciência. Tem que haver também liberdade, deliberação. Se alguém te força a fazer, não é pecado, né? Sem ser livre. Então, vamos supor que você tomou uma droga que tirou a sua consciência, a sua liberdade. Então, e depois você se embriagou e depois matou uma pessoa. Bom, você cometeu o pecado de matar uma pessoa. Isso é o pecado objetivo, né? Mas o pecado subjetivo foi de se embriagar. Porque, na verdade, o que você fez foi embriagar. Você não queria matar ninguém, você queria só se embriagar. Se embriagou deliberadamente e aprontou. Então, essas coisas assim que não vamos entrar nesses detalhes, mas isso é muito claro, muito fácil de ver. Consciente e livre. O terceiro ponto é que é mais difícil das pessoas entenderem, que tem que ser matéria grave. Ou seja, o pecado grave, ele é consciente, ele é livre, como todo pecado, e ele é matéria grave. O que é matéria grave? Bom, Jesus simplificou nossa vida. Ele disse, basicamente, que são 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, né? Então, esses são os 2 mandamentos que nós temos que obedecer. Então, o que está dentro destes 2 mandamentos é que é matéria grave, né? Que é contra esses 2 mandamentos. Então, o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, geralmente é razoavelmente fácil, embora a gente, num curso de catequese, né, precise explicitar melhor. Mas o amar a Deus é isto, você precisa deixar que Deus seja Deus, não ter outros ídolos, não ter deuses no lugar de Deus, não colocar você no lugar de Deus, não colocar outras coisas com a finalidade da sua vida. Basicamente, você quer saber quem é o seu Deus? Veja no que é que você pensa o dia inteiro. O que é que você fica pensando o dia todo? Esse é o seu Deus. Isso é Deus para você. Se seu Deus, se o dia inteiro você passa pensando em dinheiro, seu Deus é o dinheiro. Se você passa o dia inteiro pensando em sexo, seu Deus é o sexo. Se você passa o dia inteiro pensando numa pessoa, seu Deus é aquela pessoa. Por mais que possa parecer inocente, sei lá, uma mãe que passa o dia inteiro pensando no seu próprio filho. Bom, isso é seu Deus. Né? Então, estou simplificando bastante as coisas. Na realidade, então, essas ofensas a Deus de colocar coisas no lugar de Deus. Né? Então, o pecado
é grave quando você vira as costas para Deus. Tá? Agora, o outro lado, amar o próximo, aí o amor para com o próximo, ele se manifesta nas duas energias, digamos assim, que nós temos dentro de nós. Nós temos dentro de nós o concupiscível e o irascível. O concupiscível e o irascível são duas realidades, é o desejo e a raiva. Não é? Então aqui nós temos dois pecados, duas formas básicas de pecar contra o próximo, que são, trocando em miúdos, os pecados sexuais e os pecados de falta de benevolência para com o próximo. Vamos analisar isso com clareza, como é que você vai se livrar deste negócio. Primeiro, vamos falar dos pecados sexuais, tá? Então, os pecados sexuais, é importante você compreender o seguinte: em matéria de pecado sexual contra o sexto e contra o nono mandamento, não pecar contra a castidade, não desejar a mulher do próximo, Jesus nos disse com toda clareza que estes pecados são sempre graves. Você vai dizer assim, que é isso, padre? Que moralismo? Não é moralismo, é amor. Ou seja, não se deve usar as pessoas não são descartáveis. O contrário do amor não é o ódio, necessariamente. Nós vamos ver depois, quando virmos o irascível, que é o ódio também. Mas o contrário do amor, às vezes, também é usar e jogar fora. Então, esse é o problema. Você está manipulando as pessoas, você não tem compromisso com as pessoas. E é por isso que o pecado sexual é isso. Ou seja, só existe uma forma de você usar o sexo de forma adequada, que é dentro do matrimônio, onde você realiza o sexo com a sua esposa ou com o seu marido, um ato sexual que por sua própria natureza esteja aberto à vida. Pronto. Isso é o sexo, o único sexo possível. Né? Fora disso, nós estamos falando de pecados graves, pecados que realmente nos tiram da vida da graça. E eu estou dizendo isso por quê? Porque se nós vamos estudar o caminho de perfeição, você precisa ter a vida da graça. Se você comete um pecado mortal, isso significa que a vida da graça, acabou. Então você vai e vai praticar as coisas que eu vou te ensinar aqui, mas se você não está em estado de graça, meu irmão, né? Você precisa, então, peça a fé a Deus. E você pedindo a fé a Deus, você vai se livrando dos pecados. Como é que uma pessoa se livra dos pecados? Ela pode se livrar dos pecados, primeiro, pelo próprio pecado. Né? Eu digo, eu vou matar João. Não mata não, cara. Não, eu vou matar João. Não, é o seguinte, se você matar João, você vai para a cadeia. Mas eu quero convidar você para assaltar comigo o Banco do Brasil. Nossa, nós vamos assaltar? O Banco do Brasil, a Casa da Moeda, o Banco Central, o que nós vamos fazer? Nós vamos assaltar? Ótimo! Então ele desiste de matar o cara por causa de um outro pecado mais interessante. As pessoas podem desistir do pecado por causa do pecado. As pessoas podem desistir do pecado por uma segunda razão, que é uma força de vontade. Então, o sujeito, está consumindo uma droga que o está corroendo por dentro e por um ato de vontade ele desiste do pecado. Não é? É duro, é difícil, mas tem gente que consegue. Um ato de vontade. Mas existe um método melhor do que o ato de vontade. É um ato de inteligência, onde a pessoa medita sobre o pecado. E você começa a ver que aquele negócio lá não tem sentido. Que é aquela coisa absurda. Por quê? Porque quando você vê por um lado, é gostoso, é compensador, mas quando você medita inteligentemente e vê o outro lado, você enxerga o outro lado da moeda e vê que o negócio está te destruindo. Então, assim, você está usando drogas e você começa a meditar sobre aquilo, vendo, etc., e você vê que realmente você está sendo um idiota. Isso é mais eficaz do que um simples ato de vontade, um ato de inteligência. Mas mesmo assim, nem sempre isso é o que ajuda as pessoas. O que deve realmente ajudar as pessoas
e é aí a quarta razão pela qual a pessoa se livra do pecado, é a graça. Você vai e pede a graça. Senhor, eu quero ser casto. Eu quero ser puro. Você tem que pedir com sinceridade, tem que pedir com vontade de ser casto. E tem que pedir como uma santa obsessão. Eu quero a pureza. Eu quero amar. Eu quero parar de usar e ser usado. Eu quero. E se você quer pouco, peça para querer mais. Né? E você vai pedindo. Uma vez que você tem essa realidade de uma fé de quem está realmente pedindo a pureza, então você precisa de coisas práticas. E para você se livrar do pecado sexual, não é? A coisa mais prática que tem é o versículo 9 do Salmo 136, aquele Salmo 136. No rio da Babilônia, ali, nós chorávamos, etc e tal. Canta-nos um hino de Sião, não sei o quê. Lá no versículo 9, né, o cara fica enfurecido com a Babilônia. E o Salmo diz assim: feliz de quem pegar os teus filhos, os filhos da Babilônia, feliz de quem pegar os teus filhos recém-nascidos e os arremessar contra as pedras. Quem são os filhos da Babilônia? Imagina pegar uma criancinha recém-nascida, a mãe acabou de parir a criança, você corta o cordão umbilical, recém-nascido, nem limpou ainda a criança, você vai, pega e joga na pedra assim, ó, tá, esmaga. E faz virar patê. Violento, né? Mas é assim que nós devemos fazer com os pensamentos impuros. Ou seja, você tem que pegar o desgraçadinho do filho da Babilônia e matá-lo recém-nascido. Por quê? Porque se você deixar o desgraçado crescer, ele cresce rápido. E dentro de segundos, não são anos, dentro de segundos ele vira um guerreiro do tamanho do hitita Golias, com capacete, lança, espada, armadura. E para você ir contra esse desgraçado, você não vai conseguir. Ou seja, veja, gente, quando você tem um pensamento, veja, são três coisas que nas questões sexuais nos criam dificuldade. É o pensamento, é o olhar e os toques. Não é? Então, quando você tem um pensamento, um olhar ou um toque que você vê que tem um conteúdo erótico que vai te levar a pecar, você tem que matar aquilo na hora. Porque o que desgraça a vida das pessoas nesse campo da sexualidade é que elas distinguem entre o pecado leve e o pecado grave. Os manuais antigos nos dizem, não tem parvidade de matéria, não tem pecado leve nesse negócio. Os moralistas mais modernos vão dizer que é isso é o fim da picada, isso é o moralismo. É o seguinte, eu não vou entrar em discussão teórica. Eu vou entrar numa discussão prática. Isso aqui funciona. Esse método novo, pelo que a gente vê, não funciona muito. Então vamos ficar no método antigo, aquele método que os santos seguiam. Então é o seguinte, na prática, vamos sair da teoria, na prática, não distinga pecado leve. Porque o que desgraça a vida da gente é o tal do pecado leve. Ah, não, eu vou olhar essa menina aqui de biquíni. Todo mundo olha para a menina de biquíni, é um pecadinho leve. Só que acontece o seguinte, meu irmão, você está lá na internet vendo a modelo de biquíni, você fixou o seu olhar naquilo lá, aquilo começou, nasceu o bendito do filho da Babilônia, e ele começa a crescer dentro de você, porque depois que você teve a primeira descarga de dopamina dentro do seu cérebro, meu irmãozinho, foi. Ou seja, aquilo lá é um neurotransmissor feito para caça. E você vai, e você vai, e você vai até que finalmente você peca, gravemente. Então, o único jeito que tem de você não cair nesse tipo de pecado sexual é você parar com essa distinção louca de pecado leve. Não tem pecado leve, acabou o pecado leve, é tudo grave. Se eu olhar para uma menina de biquíni e a desejar, e eu repousar o meu olhar ali, começar a fixar o meu olhar, e eu começar a gostar daquilo, eu pequei gravemente, eu não posso comungar amanhã. Pronto.